Seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso assunto é o projeto de redução da maioridade penal. Em julho de 2015, a Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos. O projeto foi para o Senado, onde deverá ser votado ainda neste primeiro semestre, após 2 audiências públicas com a população sobre o assunto. Convidamos para o nosso programa o Cristiano, que é da Box Top Team, que também é membro do Movimento pelos Direitos Humanos na região. Vamos ao nosso papo. Cristiano, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente sobre esse assunto que eu aposto que muita gente já acha que tem uma opinião formada, mas eu acho que é muito importante a gente até problematizar as opiniões, ainda mais a gente tendo vários casos que pipocam na mídia e muitas vezes a própria mídia ajuda a criminalizar e não a trazer um outro lado sobre as crianças e adolescentes que são envolvidas em crimes. Eu já queria começar te perguntando o que você achou do projeto que saiu da Câmara e agora está no Senado. Bom dia, Cris. Eu que agradeço o convite, tá? Estou aqui para a gente tentar tirar essa questão desse senso comum, né? Pensar um pouquinho fora da caixinha, trazer alguns dados, algumas informações que são pertinentes sobre o assunto e que, com certeza, vai provocar uma nova análise, né, da grande opinião pública. Eu acho um absurdo a questão desse projeto passar e ser fomentado a cada dia e de uma maneira bem gritante em favor da redução da maioridade penal, né? Nós temos N argumentos que a gente vai discutir no decorrer do programa e que pode, de forma muito clara, afirmar que não é o caminho, não é a solução e não é o ideal para o nosso país e para a nossa sociedade. Nas redes sociais, a gente viu muitos aplausos pelo fato de ter passado com essa condição, de principalmente reduzir para crimes hediondos. Resolve alguma coisa? Não, olha, não resolve. O Estado de São Paulo, aliás, a nossa federação, ela já pune, a partir dos 12 anos de idade, a criança já é punida, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já está muito claro na questão das medidas socioeducativas. Nós temos 6 punições distintas já perpetuadas no ECA e que a criança e adolescente pode ser punida por 9 anos, né? Desde a primeira advertência até a internação de 3 anos. Então, é algo que não condiz com a realidade, é só aplicação da lei de forma correta. O ECA tem que ser aplicado, a gente já pune, e os dados, eu posso falar de números, por exemplo, o sistema prisional não resolve, o número de reincidência no sistema prisional brasileiro é de 70%. Né? Hoje, a reincidência na Fundação Casa é de 12% a 15%. Nós temos aí um déficit de milhões de vagas no sistema prisional. Quer dizer, a gente tem uma série de fatores que só colaboram e provam que essa não é a melhor solução e, não, com certeza, não é o remédio para essa questão. Mesmo no caso de envolvimento em crimes hediondos? Sim. Para você ter uma pequena noção da questão da Fundação Casa, por exemplo, ao qual, inclusive, eu sou voluntário, trabalho dentro da Fundação Casa Osasco 2 como oficineiro. Relacionado a crimes hediondos, hoje na Fundação Casa, o percentual é de 13%. Né? Então, a gente vê que é uma coisa desigual. E um fato que é muito interessante ser colocado é que a internação máxima de 3 anos, por exemplo, para crimes hediondos hoje, dentro da Fundação Casa, muitas vezes ela é mais rigorosa do que para crimes da mesma penalidade no sistema prisional comum, que a média de internação de um adulto no sistema prisional é de 2 anos e 8 meses. Então, a gente está querendo tratar de uma forma equivocada os nossos jovens, crianças e adolescentes. Você acha que é imediatista essa solução de reduzir e pronto? Eu tenho plena convicção disso. Tá? Se a gente voltar um pouquinho e pensar na pacificação, por exemplo, do Rio de Janeiro, é um absurdo a Secretaria de Segurança Pública, seja do Rio, seja de São Paulo, investir milhões em robocops, em caveirões,
em atiradores de elite, em helicópteros e subir o morro e não subir educação, não subir cultura, não subir lazer, entendeu? O investimento é totalmente equivocado, saneamento básico, cultura e esporte, que eu posso falar um pouquinho de esporte. Então, quer dizer, realmente não vai resolver, e eu tenho, inclusive, medo de que isso, porventura, venha a passar. A gente tem alguns países que já reduziram, por Sim. exemplo, a Alemanha reduziu e voltou atrás, né? Isso. Tem algum caso que seja referência para que essa discussão esteja indo à frente no nosso Congresso? Olha só, é complicada essa questão do Congresso Nacional com esse projeto de lei, porque o Brasil tem tratados internacionais, eu não sei como eles tentam articular uma coisa e passa isso na grande mídia, totalmente equivocada, porque nós temos acordos relacionados a vários segmentos de direitos humanos que proíbe a imputação de crimes hediondos para menores de 18 anos. Uhum. Né? Então, e a grande maioria dos países que fizeram essa experiência voltaram atrás, né? E não aceitam mais a questão de criminalizar o jovem com menos de 18 anos. Né? Outra coisa absurda é que nós temos hoje, o Brasil é o quarto maior de sistema prisional no mundo, só perde para a Argentina, Rússia e China. Nós temos hoje 400 mil mandatos de busca, de prisão, expedidos pela justiça do país. Temos uma superlotação de 150% da capacidade do sistema prisional brasileiro. 54% dos presos hoje, no Brasil, não foram nem ouvidos. Eles se encontram cumprindo penas em centro de detenções provisórias. Quer dizer... É uma outra forma de tortura. Né? Exatamente. O Estado não cumpre a lei e quer punir. O próprio Estado comete 24 horas por dia de não cumprimento às leis de direitos humanos e quer penalizar o jovem, a criança e o adolescente. Mas aí eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo. Não, fique à vontade. Mas você fala em direitos humanos, a ideia também que paira para alguns setores da sociedade é que é para defender ladrão. De hipótese alguma. A gente também tem que trabalhar para desmistificar isso. Direitos humanos trabalha com o humano de forma ampla e restrita. Por exemplo, hoje a gente pede em São Paulo a desmilitarização da polícia militar. Por exemplo, a gente é contrário à carga horária do policial militar, que chega a ser absurda, a pessoa trabalhar 24 horas. Quer dizer, é humanamente impossível a pessoa trabalhar com um salário indigno, né, morar em situações complexas, muitas vezes de frente a questões de criminalidade, ter que combatê-la. Cris, você sabe o quanto de policiais são nossos vizinhos e nós nunca soubemos ou iremos saber que ele é militar, porque ele seca a roupa realmente e coloca atrás da geladeira. Então, direitos humanos é favorável a uma polícia justa, que tenha um bom salário. Todos. Exatamente, né? E a gente tem um país muito racista, muito complexo, a gente tem que... efetivamente, o Brasil, na minha leitura, é um país com leis magníficas, porém elas têm que ser aplicadas. A gente vai continuar a falar sobre essa complexidade que é o nosso país e a nossa sociedade no próximo bloco. Fica com a gente, eu vou ter que dar um corte rapidinho. Obrigada. Voltamos com Visão Trabalhista Entrevista para o nosso papo de hoje, que é sobre o projeto de redução da maioridade penal que está tramitando no Senado e provavelmente vai à votação ainda nesse primeiro semestre. Uma votação que geralmente ela é cercada de muita polêmica e muitas opiniões extremamente divididas para ambos os lados. E o que a gente quer é que a população esteja consciente das decisões que encaminham lá para os nossos representantes no Senado e na Câmara dos Deputados. Com a gente hoje o Cristiano, que é da Box Top Team. E eu queria saber, Cristiano, esse projeto ele não vai tocar somente nessa questão da redução da maioridade, né? Ele vai ser capaz de reduzir a maioridade para dirigir, para tomar bebida alcoólica, para entrar num motel. Será que está todo mundo ligado que isso vai ter essa abrangência? Na verdade,
tem que ser melhor esclarecido para a população. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente que 84% da população é favorável à redução da maioridade penal. Mas você tem que ver como foi feita essa pesquisa. O fato de perguntar para o público, olha, você acha que seria legal fazer a redução da maioridade penal para 16 anos para reduzir o crime no país? A pessoa de bate-pronto fala, acho que deve. Quer dizer, as informações não chegam de forma clara, elas têm que ser um pouco mais discutidas com a comunidade, uma forma mais ampla de discussão e inclusive, pontuando essas outras questões, que a grande maioria não tem noção e acredita que aprisionando o jovem, a criança e o adolescente, a redução da maioridade vai reduzir. Mas quais são as consequências de algo assim realmente passar a valer? Você ter uma criança de 16 anos, para mim é criança, podendo comprar bebida alcoólica, sendo que hoje também a gente já não tem muito respeito às leis por parte dessa questão de você aparecer num bar e comprar uma bebida. É complexa, porque se você for analisar bem, o índice por exemplo, de acidentes automobilísticos, a questão da drogação, que muitas vezes, ou grande parte dela, começa com a questão do uso do álcool, né, de bebidas lícitas. Quer dizer, a gente tem que analisar que a coisa é muito mais complicada do que realmente se propaga. Então, eu clamo para a população pensar fora da caixinha, tentar estudar um pouquinho mais, ler, se aprofundar no tema, procurar outros temas, outras fontes de informação, não canais específicos, né, de canais de TV abertas. A gente hoje é um mundo globalizado, informatizado, do jeito que a gente tem que procurar ler, ver exemplos que está acontecendo agora em Medellín, por exemplo, o encontro de jovens líderes de comunidades, né? Então, Medellín está dando um show de bola. Tem um colega que, por sinal, é o Emerson da GEDUC, um ex-presidiário que hoje é um líder e psicólogo da PUC. E esse garoto está representando lá o NIC, que é o Núcleo de Ideias Coletivas do Afrorreg, a qual também faço parte aqui em São Paulo. E Medellín dando um show da comunidade interagir e cuidar do bem público em prol de si próprio, né? Então, quer dizer, a gente tem que realmente procurar se antenar mais e pensar que a questão da redução vai pactuar assim, com a probabilidade de um maior índice de criminalidade. Uhum. Não só compartilhar ideias prontas, tanto das redes sociais, quanto da própria mídia em geral. É verdade. E aí você é o pioneiro numa iniciativa aqui em Osasco, Sim. que é para lidar justamente com esse outro lado da prevenção, do cuidado, da educação, Exato. que é a Box Top Team. Isso. Eu queria que você me contasse um pouquinho qual que é o trabalho dessa ação, dessa Perfeito. iniciativa. Então, a Box Top, ela é um projeto, uma organização social que atua nos céus da cidade aqui de Osasco. A nossa base fica no CEL Zilda Arnes, na rua T da Figueiredo Rega, número 155, Jardim Elvira. Nós atendemos hoje lá nessa base 300 crianças, jovens, adolescentes, seus pais. Nós temos alunos de 4 a 60 anos treinando boxe, muay thai, jiu-jitsu. Eles têm aula de canto e coral, de teatro, eles vão para N passeios. A gente trabalha dignidade, respeito, ética, cidadania. E é interessante que a gente tem, há 5 anos no projeto, nós não temos uma gravidez indesejada, nós não temos nenhum aluno com nenhum tipo de envolvimento com o crime, nem na Fundação Casa, nem no sistema prisional. Esses alunos são expostos a situações de cultura assim, maravilhosas. Eles, ano passado, foram para o Giro Cultural da USP, Feira de Profissões do Futuro da USP, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol. Eles participam, eles têm acesso a saraus. Nossa, a gente faz uma série de atividades. Fomos em alguns programas de TV com a equipe, fazemos treinos abertos no Ibirapuera, Vila Lobos, exposição Castelo Rá-Tim-Bum, conhecer o Itaquerão. A gente traz dignidade, cultura, lazer e informação.
É uma iniciativa que vai além das artes marciais. Exatamente. O esporte é só um chamariz e a gente também achou pouco e também ingressou na Fundação Casa para atender os garotos. E hoje a gente atende aproximadamente 30 garotos. Hoje na Fundação Casa Osasco 2 são 62 internos, só tem um reincidente. Desses 62, tem garotos lá de 14 a 20 anos. E a gente leva artes marcial, cultura, e é muito legal trabalhar com eles. E na Fundação também você tem um trabalho também de teatro para estimular a participação deles dentro e fora, né? Porque a gente espera que nunca mais regressem. É verdade. Nós temos um trabalho já há 2 anos na Fundação Casa Osasco 2, com a diretora Gilcélia. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para ela. Por coincidência, nesse momento está acontecendo a conferência lúdica dentro da Fundação Casa Osasco. Quer dizer, foi uma ideia nossa, que foi abraçada pela Secretaria de Educação aqui da cidade de Osasco. E a unidade de Osasco é a primeira no estado a estar protagonizando essa Conferência Lúdica dos Direitos Humanos, com os atores principais sendo os meninos da Fundação. Muito bom. E aí a gente vai continuar falando sobre as alternativas para que a gente não simplesmente queira trancar os jovens, para a gente entender quais são as causas também da juventude, de repente parar num caminho que não é o ideal. Fica com a gente, que a gente já volta com esse assunto no próximo bloco. Voltamos com Visão Trabalhista em Entrevista para o nosso último bloco do nosso papo sobre redução da maioridade penal. E eu espero que a gente esteja contribuindo para que você pense um pouco mais sobre essa questão que tanto preocupa a todos nós, e para que a gente não saia por aí culpando sem, de repente, entender os motivos porque uma criança, de repente, vai parar no momento que não seria o adequado para ela. E aí, Cristiano, no primeiro bloco a gente falou das medidas socioeducativas do ECA, mas eu quero voltar. O ECA tem como algumas das indicações, né, de medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Elas são suficientes? A gente já falou da questão do crime hediondo, mas tem o outro lado: o Estado contribui para que elas sejam, de fato, e o Estatuto como um todo, né, empregado. Qual que é a sua avaliação? Sinceramente, está muito aquém do que reza no ECA, né? O Estado ainda é omisso. Sim, as medidas têm que ser efetivamente aplicadas, e essa possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, na qualificação profissional, tem que ser mais pontual. O acompanhamento tem que ser realmente efetivo. Eu posso relatar, por exemplo, tem internos da Fundação Casa que saem e nos procuram: professor, e agora? Quer dizer, a gente se sente naquela... e agora tem que dar continuidade ao trabalho, gente. Esse garoto ele tem dificuldade de se rematricular na rede de ensino. Ele é estigmatizado quando chega na comunidade: veio da Fundação Casa. Tem muitas diretoras que não querem na sua escola especificamente. Quer dizer, a realidade é bem complexa, né? Então, é um universo de preconceito, Isso. E assim, se a gente for falar do racismo, é algo gritante. Eu vou te provocar um pouco, Cris, porque eu tive numa conferência agora dos direitos humanos recente, em Brasília. A gente estava falando, eu participei do eixo contra o extermínio da juventude negra. É o eixo que eu bato, pontuo sempre. E eu estava falando como oficineiro que hoje a grande maioria dos internos da Fundação Casa são brancos. E aí você me pergunta: mas por quê? Porque os negros são mortos. Os parceiros dos meninos negros são mortos. A pena é ainda pior. Exatamente, é extermínio de morte mesmo. Né? Já visto o que aconteceu recentemente no Munhoz, o bairro no qual eu moro, ali Munhoz e adjacências, 19 mortos. Então, é uma questão complexa. As leis não são aplicadas,
elas deveriam ter sido mais pontuais e o Estado, o município, a federação, a cidade em si tem que ser mais rigorosa nessa questão da aplicação efetiva do ECA. E agora, como muita coisa no nosso país, querendo mudar uma situação complexa à base da canetada. Então, é bem complicado, a gente tem que ficar antenado com isso. Olha o que aconteceu com um garoto agora de 10 anos, né? E pensar que o crack hoje tem netos, Cris. O crack vai fazer 40 anos no Estado. Se nós analisarmos essa questão, tem ítalos nascendo a cada momento na Cracolândia de São Paulo. Quer dizer, a gente vive num mundo totalmente desassistido para essa criança. Uma drogação de forma que virou epidemia no nosso país. E a questão de encarcerar essa criança é complexa. A polícia matar um garoto de 10 anos e ficar estimulando de que era uma erva daninha, que foi um bem para a sociedade, é um absurdo. A gente tem que realmente pensar um pouquinho e começar a questionar esses posicionamentos. Sim, o país que a gente vive, né? Exato, a gente está falando da nossa criança, do nosso adolescente e do futuro adulto que essa criança vai ser. Qual que é a solução que você Educação. enxerga? Educação. A Boxstop, a gente tem um tema lá, eu adoro falar essa palavra, respeito. Respeito, para mim, é a chave. Respeito em todo sentido. Respeito é a chave, a gente tem um dilema, respeito a chave, educação, caminho e família o alicerce. A gente precisa de uma educação realmente convicta e forte. A gente teve agora, recentemente, as ocupações nas escolas estaduais, a questão do Estado querer socializar a necessidade de remanejamento com fechamento de unidade de ensino é absurda. Nós participamos ativamente, nós estivemos dentro de unidade de escola, fomos dar apoio a esses estudantes, né? A escola tem que ser atrativa. Eu tive conversando com alguns diretores, um diretor, por sinal, falou, mas tal escola tem ociosidade. A escola é atrativa. A escola traz esse jovem para si. Ela tem que trazê-lo. Está tendo agora reuniões para que se redesenhe a questão do ensino estadual, né? A questão de aprovação automática. No município de São Paulo já parou com esse procedimento. Eu acho que nós deveríamos repensar essa questão do ensino. Então, para mim, não tem um outro caminho que não seja uma educação efetiva, educação que não seja só o português, as matérias em si, e todo um contexto. Eu posso falar um pouco da Lei 10.639, que exige, essa lei tem 13 anos, gente, eu não vou precisar, que exige que a escola ensine a questão da cultura afro-brasileira na sua grade escolar, trazer dignidade, saber de onde você veio, quem você é, né? A gente tem que mudar essa discrepância social muito grande relacionada à mulher, tem que ter equidade, a gente tem que ter um outro conceito de visão para com o outro, para a questão de gênero e assim sucessivamente. E tudo que você está falando vai na contramão de outros segmentos que hoje aparecem com a discussão de escola sem partido, escola sem ideologia, não a discussão da questão de gênero, que chamam como ideologia de gênero. Para a gente só fechar, eu queria uma opinião sua sobre a entrada desse tipo de debate também no universo escolar. Olha, é primordial. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, Cris. Não tem como a gente tentar educar a nossa criança, nosso adolescente, milidrando assuntos que eles têm acesso com muita facilidade. A verdade é que nós temos que assumir nosso papel de adulto, de educador, e procurar transmitir da melhor maneira possível todos os assuntos pertinentes à nossa realidade. Não existe mais segredo. Tem omitir, né? Exato, não existe isso, porque é clichê, mas ele vai ser adotado por uma informação equivocada, por um caminho que não seja o correto, pelo traficante, pelo usuário de droga. Então, pelo homofóbico e assim sucessivamente, nós precisamos debater. Eu tenho um filho de 11 anos que ele tem um celular, ele faz coisa no celular que eu não sei fazer, e todo mundo sabe que isso é uma realidade hoje no mundo. Então, a gente tem que, sim, sentar de olho a olho, frente a frente, e conversar com todos eles e esclarecer essas situações. A gente agradece muito a tua presença no nosso programa. Certamente você vai voltar.
Os assuntos, pela complexidade, merecem ser detalhados. E eu te convido a acompanhar também no nosso site e nas redes sociais. Se você quiser mandar alguma dica, alguma sugestão, mande com a hashtag VT Entrevista. Até o próximo programa.